Fala galera, eu sou o Nicão, professor de matemática da Salinha Teorema, trabalho em alguns cursinhos de BH e do interior. E na aula passada a gente viu propriedades de radiciação, ou seja, a gente aprendeu a trabalhar com raízes. Se você tem alguma dúvida nesse tópico, clica aí no card, veja a aula passada, tá bem bacana, bem didática. Na aula de hoje a nossa proposta é resolver alguns exercícios dos últimos vestibulares, envolvendo radiciação e potenciação. Então olha só, nossa primeira questão fala o seguinte, o valor da expressão 1/5 elevado a menos 2 mais 1/5 elevado a 2 mais raiz cúbica de menos 27 é... Vamos resolver esse negócio? Seguinte, a gente viu lá na aula de potenciação. Sempre que eu tenho um número elevado a um expoente negativo, a gente vai inverter esse número. O inverso de 1 sobre 5 é 5. E o expoente fica positivo. 2 mais 1/5 ao quadrado. A gente vai elevar 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. Mais a raiz cúbica de menos 27. A gente tem que pensar o seguinte. Qual o número que vezes ele mesmo? 3 vezes resulta em menos 27. O 3 elevado a 3, 3 vezes 3 vezes 3, dá 27 positivo. O menos 3 elevado ao cubo dá menos 27. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. O sinal troca. 9 vezes menos 3 dá menos 27. Então, vou escrever esse menos 27 da seguinte maneira. Raiz cúbica, não posso esquecer o índice, de menos 3 elevado ao cubo. Tranquilo? Passo a passo. Agora, olha só. Sempre que eu tiver o expoente igual ao índice da raiz, eu posso desconsiderar. Então, vou cortar tanto o índice quanto o expoente. Vai sobrar para mim simplesmente menos 3. Escrevendo isso aqui, vai ficar 5 ao quadrado, 25, mais 1 sobre 25, mantém o sinal, mais menos 3. Tranquilo? Vamos deixar isso aqui bonitão e já tirar o mínimo. Olha só, embaixo desse menos 3, a gente tem um 1. Embaixo desse 25, a gente tem um 1. O mínimo entre 1, 25 e 1 é 25. Então, vai ficar 25. Agora, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 25 dá 625. 625 mais 25 dividido por 25, 1 vezes 1. 1. Agora presta atenção, eu tenho mais menos 3, a gente pode desconsiderar esse mais, ó, fica menos 3. Eu estou somando o negativo, é a mesma coisa que eu subtrair, beleza? Então fica 25 dividido por 1, 25 vezes menos 3, menos 75. Vamos finalizar a nossa questão? Seguinte, 625 menos 75 dá 550. 550 mais 1, 551. Então fica 551, tudo isso dividido por 25. Tá aqui a nossa resposta. Muito provavelmente no seu vestibular, ele vai colocar lá em forma de fração. Se não tiver, só a gente efetuar uma divisão muito simples. 551 sobre 25. Questão batida. A gente pega esse negócio feio que a gente acha que nunca vai resolver, mas usando as propriedades de potenciação e radiciação, a gente chega no resultado. A matemática básica é a nossa principal aliada para o Enem, para os demais vestibulares. Agora, dando um pouquinho, uma aprofundada na nossa matéria, a gente vai resolver a questão de número 2. A questão de número 2 é bem bacana. Ela fala o seguinte com a gente, olha só. O valor da expressão raiz de 50 menos raiz de 18 mais raiz de 98 é. Aqui vai uma dica. Eu não sei o valor exato de raiz de 50, eu não sei o valor exato de raiz de 18, eu não sei o valor exato de raiz de 98. Qual que é a dica? Fatora esse número. Fatora.
sempre você vai chegar num resultado interessante. O 50 eu posso escrever de diversas maneiras. 5 vezes 10. Mas o mais interessante é eu pensar o seguinte, quando não aparece nada no nosso índice, o número que está escondidinho aqui é o 2. Isso indica uma raiz quadrada. Então, o que eu estou pensando? Se eu achar um número aqui cujo expoente seja 2, eu posso tirar esse número da raiz. Porque sempre que o expoente for igual ao índice da raiz, esse número sai da raiz. Então é o seguinte, esse 50 eu vou transformar ele assim, ó. Raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que 2 vezes 25. Só que como que eu posso escrever o 25? Assim, ó, 5 ao quadrado. Entenderam a ideia? Menos a raiz de 18, usando o mesmo raciocínio. O 18 eu posso escrever ele como 2 vezes 9. Então fica 2 vezes 9 e o 9 eu posso escrever assim, ó, 3 ao quadrado. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aparecer expoentes iguais ao índice. Sempre que acontece isso, esse número que tem esse determinado expoente vai sair da nossa raiz. Lembrando, porque a gente tem produto dentro da raiz. Se fosse uma soma ou uma subtração, não poderia. Mais 98, vou escrever esse raiz de 98 assim, ó. 50 mais 50 é 100. 49 mais 49 é 98. Olha aqui que eu estou vendo. 98 eu posso escrever como 2 vezes 49. Então fica 2 vezes 49. Só 49 é um quadrado perfeito. 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Então fica 7 ao quadrado. Olha só. Questão que a gente bate o olho, acha bem feia, vai ficar muito fácil agora. Olha só, aqui tem um 2 e aqui tem um 2. Esse 5 pode sair de dentro da raiz, fica 5. Esse 2 não tem expoente igual ao índice da raiz, ele continua lá dentro. Fica 2 dentro da raiz, 5 raiz de 2, menos, mesma ideia, o expoente do 3 é igual ao índice da nossa raiz. Esse 3 sai da raiz. Então fica 3 que multiplica a raiz de 2. Mantém o sinal, mais, mesma ideia. O expoente do 7 é igual ao índice da raiz, ele sai fora. Fica 7 vezes raiz de 2. Ok? Agora eu tenho raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Tem muito aluno que acha que não pode operar nisso aqui. Claro que você pode. Chama raiz de 2 de laranja. Eu tenho 5 laranjas. Comi 3 laranjas. Sobraram quanto? 2 laranjas. Mas eu ganhei mais 7 laranjas. Então fica 5 menos 3, 2. Mais 7, 9. 9 laranjas. Laranjas, nossa raiz de 2. Olha o resultado. 9 raiz de 2. Ô professor, mas é impossível, bicho. Uma coisa feia dessa terminou aqui? Simples. Toda questão difícil é constituída por partes fáceis. A gente fatorou e começou a usar os conceitos de radiciação, tirar aqueles números das raízes. Muito tranquila a questão, muito tranquila e aparece. Agora a gente vai evoluir mais um pouquinho, vamos para uma questão um pouquinho mais complexa, questão de número 3. O exercício de número 3 fala o seguinte com a gente, o valor da expressão, olha isso, raiz quadrada, quando não tem nada, raiz tem índice 2, de menos 3 ao quadrado, mais menos 1 elevado a 6, menos 1,2 elevado a 0, mais raiz com índice 3, raiz cúbica de 4 elevado a 6. Vamos resolver isso aqui. Primeira coisa de todas, eu tenho que trabalhar aqui, ó, e aqui vai uma baita dica. Menos 3 ao quadrado e menos 3 ao quadrado. Todo mundo acha que o resultado é 9. Isso está errado. Aqui você está elevando simplesmente um número. Então vai permanecer esse menos. O resultado disso é menos 3 ao quadrado, 9. Ou seja, menos 3 ao quadrado é menos 9.
Só que se esse menos estiver entre parênteses, eu estou multiplicando o sinal também. Então vai ficar menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos fica positivo. Logo, eu tenho positivo 3 ao quadrado. O resultado disso aqui é 9. Positivo. Isso funciona sempre? Sempre, sempre. Eu tenho que olhar. Se o sinal não estiver entre parênteses, o sinal mantém. Se o sinal de negativo estiver entre parênteses, eu tenho que trocar o sinal. Entenderam a ideia? Então fica o seguinte, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Isso aqui é raiz de 9. Mais menos 1 elevado a 6. Vai ficar menos 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. E assim por diante. Olha que conta cansativa. Guarda isso. Sempre que eu tiver um número negativo elevado a um expoente par, esse número vai ficar positivo. Então, menos 1 elevado a 6 é a mesma coisa que mais 1. Continuando, eu tenho menos 1,2 elevado a 0. Mais uma coisa que a gente trabalhou na nossa primeira aula de potenciação. Se você ainda tem dúvida, clica aí no card. Vai estar lá. Uma aula bacana demais. A gente trabalhou o seguinte, qualquer número elevado a 0, esse número é igual a 1. Então, mais 1, menos 1. Isso aqui é igual a 1. Continuando, mais a raiz quadrada. A raiz cúbica, perdão, raiz cúbica de 4 elevado a 6. A gente também viu a propriedade que eu posso fazer o quê? A raiz cúbica de 4 elevado a 6 é a mesmíssima coisa que 4 elevado a 6 sobre 3. 4 elevado a 6 sobre 3, o índice vai para o denominador da nossa fração. 4 elevado a 6 sobre 3 é a mesma coisa que 4 elevado a 2. 4 ao quadrado. Então, olha como é que fica. Raiz de 9, 3, mais 1 menos 1, cancela. Mais 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, 16. A nossa conta terminando. 3 mais 16, isso aqui é a mesmíssima coisa que 19. Questão bacana. Aqui a gente tem uma expressão feia, bem feia, e olha o resultado. Bonitinho. Vai com a matemática básica, tranquilo, que a gente consegue resolver sem mais problemas. Agora, para a gente encerrar nossa aula de exercício, vamos começar a trabalhar a questão de número 4. Questão interessantíssima. Ela fala o seguinte, para todo número real positivo, a expressão, olha isso, raiz de A mais raiz quadrada de A ao cubo mais raiz quadrada de A elevado à quinta sobre a raiz de A é equivalente a... Primeira coisa de todas, aqui a gente começa a introduzir um tópico das nossas próximas aulas, fica atento, que é o tópico de fatoração. Como eu vejo que tem raiz de A em tudo isso aqui, eu vou colocar alguém em evidência. Eu vou colocar o raiz de A em evidência. Olha como é que vai ficar. Raiz de A, vamos passo a passo. Mais raiz de A elevado ao cubo. Olha como é que eu vou escrever. A elevado ao cubo é A ao quadrado vezes A. Lembrando, multiplicação de mesma base. Eu mantenho a base, somos expoentes. O expoente desse A é 1. A vezes A é A elevado a 2 mais 1, 3. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Usando o mesmo raciocínio, isso aqui fica mais a raiz elevado à quinta. Eu vou escrever esse cara da seguinte maneira. A vezes A ao quadrado vezes A ao quadrado. Multiplicação de mesma base, a gente mantém a base que é A e somos expoentes. O expoente é 1. Fica A elevado a 1 mais 2, 5. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tudo isso dividido por raiz de A. Assusta não. A gente resolve isso aqui tranquilo. Raiz de A. Agora, quem tem expoente igual ao índice, sai da raiz. Vai ficar
raiz de A mais o expoente desse A é igual ao índice, ele sai da raiz. Fica A que multiplica a raiz de A mais A ao quadrado, raiz quadrada, ele sai. A ao quadrado, raiz quadrada, ele sai. Eu vou ter um A vezes A fora da raiz. A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado, tudo isso vezes a raiz de A, dividido por raiz de A. Agora vamos finalizar a questão. Seguinte, como eu falei no início dela, a nossa ideia é colocar o raiz de A em evidência, porque ele vai cancelar com raiz de A que está no denominador. Colocando raiz de A em evidência, vai ficar raiz de A. Como que a gente faz agora? A gente sempre pega um número e divide pelo fator em evidência. Raiz de A dividido por raiz de A, 1, mais A raiz de A dividido por raiz de A mais A ao quadrado, raiz de A dividido por raiz de A ao quadrado. Tudo isso dividido por raiz de A. Olha que beleza, eu tenho raiz de A multiplicando e o mesmo raiz de A dividindo, posso cortar. Então, corta esse raiz de A, corta esse raiz de A. O nosso resultado, essa continha feia, se transformou em 1 mais A ao quadrado. Isso aqui é a nossa resposta. Pessoal, não tem questão difícil. Não tem. Toda questão é constituída de pequenas partes fáceis e a gente consegue resolver. E quem sabe matemática básica está sempre um passo à frente. Curta o canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Até a próxima aula. Forte abraço, que a matemática os acompanhe.